Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o PH Trader, aqui do Manual da Bolsa. Hoje a gente vai tratar sobre um assunto um pouco diferente aqui do que foi que aconteceu no nosso mini índice, que foi o do chamado Circuit Breaker, que é basicamente quando o mercado ele cai mais de 10% do seu valor, mais de 10%, e ele é acionado. Esse primeiro acionamento ele é feito por meia hora, que a gente pôde observar, quem estava acompanhando o mercado aqui no mini índice, conseguiu verificar aqui que ele ficou já travado logo no começo da abertura de mercado, e depois dessa meia hora ele é destravado, e daí ele verifica para onde que os acionistas estavam querendo enviar esse preço, se seria mais para ordem de compra ou mais para ordem de venda, certo? E daí, depois dessa meia hora, a B3 ela faz a liberação aqui das plataformas, certo? Que ele é basicamente um mecanismo para poder proteger a nossa economia para que basicamente ele não despenque de uma vez. E depois que ele é acionado, ele fica travado por meia hora e quando é liberado, simplesmente aqui o pessoal quis tentar jogar o preço para cima. Mas como o preço ele não conseguiu segurar aqui por muito tempo, ele basicamente subiu, ele teve uma alta aqui e não aguentou segurar essa subida e simplesmente ele caiu aqui, entrando diretamente para a nossa zona do Circuit Breaker aqui, ó. Vocês podem ver que ele fez uma linha exatamente na horizontal, não permitindo que o nosso valor caísse tão abruptamente assim. Aí eles seguraram aqui o mercado aberto por mais um tempo, deixou ele oscilando e logo na sequência ele travou aqui de novo. Aí como foi acionado o nosso segundo Circuit Breaker aqui, ele acionou mais uma vez devido à queda de tentativa de 15%, e daí ele já teve uma abertura mais aqui no fundo. O preço também não aguentou segurar por muito tempo, subiu, caiu e já simplesmente travaram aqui, não deixando mais que o preço trabalhasse. E o mercado também teve a nossa alteração, né, para a Ibovespa fechar aqui, para a B3 no caso, né, fechar aqui às 17 horas as nossas operações de hoje. E explicando um pouco mais a fundo para vocês o que foi que aconteceu dessa queda do Circuit Breaker, o que foi que impulsionou a toda essa queda. A gente pôde observar que ultimamente a gente está vendo muito, quem acompanha aí o mercado de ações, que a Petrobras ela caiu mais de 20%, né? E tem muita questão que é tratado fora do âmbito internacional, certo? Que seria muito do coronavírus que a gente tem muito ouvido falar. Então, basicamente, em relação ao petróleo, o que acontece? Não só o petróleo, mas o que acontece que o mercado ele faz despencar desse jeito? O mundo, basicamente, está se desenvolvendo menos. Em relação ao petróleo, tem muito petróleo sobrando e os preços eles começam a cair. Por quê? Porque o mundo desenvolvendo menos, a gente não tem tanta demanda assim do petróleo e simplesmente o preço cai. Se tem muita sobra no mercado, o preço tende a cair. E foi basicamente isso que aconteceu com a Petrobras. As petroleiras também tentam cortar a produção de petróleo para manter os valores, né? Tentam reduzir a produção para que o mercado torne-se competitivo e tenha procura, certo? E como tem muita sobra, infelizmente eles não conseguiram segurar e não conseguiram evitar essa queda, que daí no caso não deu para segurar, né? O último circuit breaker que a gente teve foi no ano de 2008, durante uma crise, certo? E o que a gente pôde observar, quem acompanha mais notícias, é que muito investidor estrangeiro eles estavam saindo daqui do nosso mercado, e isso faz com que a bolsa também tende a cair um pouco. Que esses investidores estrangeiros eles estavam buscando um pouco mais de segurança, certo, nos investimentos. E devido às últimas notícias que vinham acontecendo aí no nosso mercado nacional, muita queda, muitos problemas que vinham correndo em relação ao petróleo, e daí os investidores estrangeiros, que tem muitos investidores estrangeiros aqui, eles querem manter o seu dinheiro em lugares que vai realmente fazer o seu capital girar cada vez mais, então eles retiram o dinheiro daqui e começam a aplicar para fora. E isso tende a, querendo ou não, desestabilizar um pouco o nosso mercado. Então a bolsa ela estava sendo segurada basicamente com capital de investidor, ela está sendo segurada nesse momento basicamente com capital de investidores brasileiros mesmo, né? Então infelizmente a gente não conseguiu segurar toda essa queda aqui que teve no mercado, certo?
E com toda essa queda, o que as empresas elas vão fazer? Consequentemente, elas vão tender a pagar menos dividendos, certo? Porque a economia está caindo e quando a economia cai, eles tendem a segurar para pagar menos dividendo. Então, tudo isso vai impactar diretamente na forma como as empresas vão estar fazendo o seu pagamento, principalmente essas empresas que participam aqui da Bolsa de Valores, que têm ações liberadas aqui para venda na Bolsa de Valores, né? E o que a gente acompanha sobre os investimentos, que o que mais que a gente consegue observar é o aumento do preço do dólar também, que está acontecendo. E aumentando o dólar, basicamente, é desvalorizada a nossa moeda. Então tudo isso vem a influenciar de forma com que o mercado caia, certo? E dessa forma faz com que os bancos vendam mais contratos do mercado futuro, impactando basicamente diretamente na movimentação do preço do mercado. Então foi uma série de consequências que fez com que hoje, no dia 9 de março de 2020, fosse acionado o nosso Circuit Breaker aqui. Muitas pessoas hoje foi a primeira vez que acompanhou isso, certo? O meu também foi a primeira vez que eu acompanhei o mercado dessa forma. Hoje eu preferi ficar fora dessas operações para não correr o risco de estar invertido numa operação no momento de um Circuit Breaker. A gente até orientou o pessoal lá do grupo do Telegram a ficarem fora dessas operações. Algumas pessoas quiseram clicar lá, comprando já nessas baixas aqui, ó, que foi muito arriscado. Porque se o mercado simplesmente travasse aqui e fosse para abrir num ponto mais embaixo, infelizmente eles iam levar uma porrada aqui na cara um pouco grande aqui, ó. Principalmente se tivesse com muito contrato, com operações invertidas. Ó. Se a gente fosse pegar em relação ao outro ponto de abertura que deu depois do Circuit Breaker, a gente pode observar que caiu em média 2.440 pontos, certo? E isso daqui é uma queda de mais ou menos 2,76%. Então, basicamente resumindo, o Circuit Breaker foi acionado devido a toda essa movimentação e influência que teve no mercado nacional e internacional, certo? Foram várias consequências que fez com que o mercado caísse dessa forma. E, na verdade, essa queda já estava sendo prevista para hoje, que os economistas já vinham analisando e, infelizmente, não tinha como segurar. Então, pessoal, já pensando para amanhã, nas nossas análises aqui da estratégia, o que a gente vai fazer? Eu não vou passar pontos para vocês, porque a gente não tem um panorama aqui que a gente consiga estar traçando algumas linhas que pode ser usado como referência mesmo para a gente, certo? Então hoje eu não vou passar pontos para vocês. A única coisa que eu recomendo para vocês é amanhã acompanha, siga a tendência de mercado. Vamos ver se o preço tende pelo menos retornar a nossa oscilação, talvez tendendo a subir o preço um pouco, certo? Tentando recuperar um pouco dessa queda abrupta que teve aqui, desse nosso dia. E siga a tendência principal, pessoal. E se tiver qualquer tipo de acionamento, caso venha a ter do Circuit Breaker, de novo, tudo é possível, certo? Dentro desse mercado. Então, caso venha acontecer novamente um Circuit Breaker, fiquem fora do mercado. Quem é iniciante, fica fora do mercado de amanhã, espera o preço tender a começar a ter definição de novo, começar a trabalhar um pouco mais para a gente conseguir ter alguns pontos de parâmetro para que a gente consiga estar operando. Porque amanhã, se for para operar, eu indico que somente faça scalp, nada de fazer operações longas e vamos ficar atento a essas possíveis quedas que possa vir a acontecer, certo? Então, por enquanto é só isso que eu vou passar para vocês. Então, quem é iniciante, fique fora do mercado amanhã. A gente vai ter outros dias de oportunidade, cuidado para não fazer coisa errada, entrar em operação errada, certo? Porque aqui realmente eu não vou dizer que essa variação aqui é confiável para a gente poder estar usando como parâmetro para operações de amanhã. Então, quem gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, ativa o sininho de notificações também, para toda vez que a gente postar um vídeo novo aqui, vocês serem notificados lá. E a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo um link do grupo do Telegram. Lá a gente faz o acompanhamento de mercado, a gente faz estudos diários, a gente posta lá para o pessoal estar acompanhando, tudo de forma gratuita. A gente mostra as principais tendências, a gente não fala aqui para você onde que você deve comprar ou vender. A gente explica o mercado para você de forma que você tenha autonomia nas suas operações. Então, você tendo autonomia, você não vai depender só de terceiros ficar falando para você, compra aqui ou vende ali. Você não entendeu o porquê que isso está acontecendo. Então, aqui a gente explica o porquê de toda a movimentação e o porquê que está acontecendo aquilo.
E é isso, pessoal. Encontro vocês lá no nosso grupo do Telegram. Um grande abraço e até mais.